A graça e a paz, meus irmãos. Já apertaram o cinto? Engraçado, o diácono Jonas estava falando aqui. Criaram um mistério daquelas figurinhas ali no Zap, ali para mim, né? Um soldado jogando uma dinamite, né? Pum! Opa, fizeram para mim. De vez em quando manda aí. Irmãos, a gente vai decolar. Eu sei que o horário já é um pouco avançado, mas eu peço para que os irmãos possam realmente estar ligados aqui agora nesse momento. A gente teve um momento especial, né, da presença do Espírito Santo, e isso é bênção de Deus. Eu fiquei em casa pensando, eu gostaria muito, né, que a ministração ela fosse não só algo que você pudesse estar ouvindo, escutando. A diaconisa Cíntia que fala, né, que quando eu prego é como se fosse um contador de história. Eu gostaria de pedir para que a igreja, você que está em casa, viajasse agora. Vamos viajar na Bíblia, vamos chegar lá na Babilônia, vamos chegar lá, né, em Jerusalém. Vamos viajar no texto, no contexto. Vocês possam estar comigo nesse momento. Quando a gente consegue viajar, né, na palavra, a gente consegue assimilar bem, as coisas entram melhor no nosso coração. Porque infelizmente tem muitas pessoas que não valorizam essa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, os cientistas estão aí estudando, né? Existe a NASA, os caras estudam. Uma menina aí descobriu 25 asteroides, ficou braba aí no meio da galera. Mas irmãos, a Bíblia tem tudo revelado aqui, coisas tremendas e extraordinárias. E muitas das vezes os caras estudam anos, quando eles descobrem algo já está até aqui. Só que muitos, infelizmente, ignoram. A Bíblia, ela é, sabe, ela é atual, ela nunca envelhece, é atual. Tudo que está na Bíblia são situações que aconteceram, desde lá do início da criação do homem até os dias de hoje. A Bíblia, ela sempre fala, ela é nova, é novidade. A gente vai ler a mesma coisa, pode ler várias vezes, vai ter novidade. A Bíblia é tremenda. Vamos comigo então? Abra aí a sua Bíblia em Daniel. Vamos viajar. Daniel 3. Daniel, ele mesmo que escreveu, né, o livro de Daniel. Aqui tem coisas tremendas que aconteceram aqui, mas nós vamos fitar em um acontecimento muito extraordinário. Aqui no Daniel 3:1, encontraram aí Daniel 3:1? Essas épocas, pessoal, antes de Cristo, eram épocas de muita guerra. O povo vivia guerreando para poder conquistar territórios. E não foi diferente aqui nessa época. Aqui tinham dois reis. Na Babilônia, tinha o rei muito conhecido, Nabucodonosor. E em Judá, tinha um rei chamado Jeoaquim, rei de Judá, aonde estava em Judá um lugar muito especial e consagrado ao Senhor, chamado Jerusalém. E o rei da Babilônia, eu já estou falando o 3, na verdade eu estou falando, deixa eu ver aqui, eu na verdade estou falando o 1, tá? Eu estou falando aqui, Daniel 1. Aí depois que a gente vai ali para o 3:1, eu estou na verdade falando já o capítulo 1. Então,
Nabucodonosor invade Jerusalém para guerrear contra Jerusalém. E o Senhor permitiu que ele e o seu exército vencesse essa guerra. A gente quando lê assim, né, fica, nossa, ali pessoal, se houve um momento de guerra, houve morte, houve destruição, houve calamidade, houve tristeza, houve choro, como nós muitas das vezes temos visto nos dias de hoje. Muitos morreram, foi uma guerra. E Nabucodonosor, seu exército venceu. Vencendo a Jerusalém, ele, como era de costumes, começou a pegar os despojos, pegava as melhores coisas, e ali ele pegou os despojos para levar para o teu local de tesouro, né? Sua casa de tesouro lá na Babilônia. E o que é interessante aqui, é que além dele levar os despojos, ouro, prata e outras coisas mais de valor, ele também levou uma galera com ele. Ele deu ordem aos caras que estavam debaixo da autoridade dele e falou, ó, seguinte, busque aí, entre essa galera aí de Judá, esse povo aí, esses israelitas, eu quero que vocês descubram uns caras brabos, só gente de primeira, para poder a gente levar para usá-los lá na Babilônia. Aonde que está aqui essa parte para a gente ler? Só essa parte desses caras. Deixa eu mexer aqui. No capítulo 1. No versículo 2 ele toma os despojos. No versículo 3 manda escolher entre os prisioneiros israelitas. Ele diz que os caras tinham que ser jovens, pioneiros israelitas da família de reis e da nobreza. Tinha que ser da família dos reis e da nobreza. Não era qualquer um que eles tinham que pegar ali, não. Isso está lá no versículo 3. Cadê aqui? O rei Nabucodonosor, 1:3, chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias dos nobres. O que eu coloquei no 4? Ah, tá. E aqui diz o que eles deveriam ter. Olha as qualidades dos caras. Todos eles devem ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser inteligentes, instruídos, capazes de servir no palácio, né? E eles tinham que ser os caras diferenciados. Nabucodonosor, o cara estava determinado a fazer algo muito tremendo. E esses jovens aqui foram levados para a Babilônia. Uns jovens diferenciados. Eram jovens fortes, sadios, os caras bonitos, uns caras de disposição, inteligentíssimos, uns caras que era o cara ao mesmo tempo bom para a guerra, não só na força, mas também na mente. Vamos agora lá para o 3:1. Vocês vão saber logo mais o porquê dessas escolhas dele. E o porquê Deus também permitiu. Às vezes a gente não entende, irmãos, por que Deus permite certas coisas. E a Bíblia diz ali que o Senhor permitiu que Nabucodonosor vencesse essa guerra. Irmãos, muitas das vezes nós perdemos algumas guerras hoje. Mas essa perda que você teve hoje é, na verdade, para você conquistar algo grande amanhã. Não chore, porque você hoje foi um derrotado, digamos assim. Na verdade, você não foi derrotado. Você foi só abatido e não derrotado. Não chore. Levante-se, creia e continue crendo no seu Deus. Outra coisa que esses caras tinham de qualidade, eles serviam ao Rei Todo-Poderoso. Eram diferentes. E aí, o que esse cara, rei Nabucodonosor,
faz. No capítulo 3, versículo 1, ele mandou fazer uma estátua de sua imagem. Nabucodonosor manda criar uma estátua com a imagem dele. E na estátua, interessante que eles chamam de estátua de ouro, mas a parte que era mais pura de ouro era na parte da cabeça. E aí vinham vários outros elementos englobados ali para poder construir aquela estátua. Era a estátua dele, tá? Então ele tinha já esse projeto. Vamos ler aqui, ó. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media, aí ele dá várias, né, tudo aqui certinho como que ela tinha que ser. Aí, no versículo 2, depois ordenou que olha que interessante, todos os governadores da províncias, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia, diga aí, cerimônia para o teu irmão, de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente à estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em alta voz, deixa eu ver se é até aqui, 3:2, né? Ele é marcado uma cerimônia, a inauguração da estátua, e aqui ele baixa um decreto. Aqui agora o cara vai falar do decreto. Vamos lá nesse decreto que ele fala. Eu parei no 5, né? Aí ele fala aqui, ó: povos e todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas, dos outros instrumentos musicais, todos vocês devem ajoelhar-se e adorarem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E ele diz assim, ó: quem não ajoelhar e não adorar essa estátua será jogado na mesma hora numa fornalha de fogo. Está estabelecido o decreto. Eu viajei nesse texto aqui. Eu sou um cara que eu estou sempre ligado nos acontecimentos atuais. E eu vejo sempre o presidente indo fazer as suas inaugurações. E vai as suas comitivas. Governadores, prefeitos, os pessoais lá de Brasília, os ministros, estão lá junto com o presidente. Uma coisa me chamou a atenção. Por que, irmãos? Pensa bem. Quando o governo hoje, o presidente atual hoje, a gente diz que tem aqueles que são a favor e aqueles que são oposição. Não vou dizer contra, oposição. Irmãos, seria muito interessante, eu fiquei pensando comigo, se na hora que o presidente fosse inaugurar algo, né, fazer algo bacana para o país, por que a oposição não vai? Só vai quem é do lado daquele que está no governo, como maior. Podem ver isso em toda a história da lei, né, do presidencialismo. Quando quem estiver lá, só vai a galera que é a favor dele. Os que são oposição, eles não vão não, irmão. Ele pode inaugurar o que for, a oposição fica de longe, ó, só observando a oposição. O que ele está inaugurando lá? Aí a oposição muitas das vezes até cria algumas coisinhas, algumas leis contrárias, para poder o que? Atrapalhar. Só que tem um problema aqui, irmão. Esse cara que está inaugurando coisas, que está à frente hoje, ele pode de repente ser aquele que vai inaugurar coisas tremendas, que beneficiam a sociedade, o país, um cara que vê o país para frente, que louva e, né, estabelece a Deus, mas também pode ser um que está lá, que possa criar uma lei igualzinha a essa, estabelecer uma estátua e dizer que todo o povo deve adorar e se ajoelhar diante dela. Que coisa, né?
Isso é para a gente pensar um pouquinho. Vocês estão viajando comigo aqui? Isso é para a gente pensar um pouquinho. Como é tremendo isso. Seria muito bom, né, se todos eles estivessem ali na hora da próxima eleição. Ganha-se quem realmente se destacar melhor. E não ficarem brigando entre si por um país onde o foco é o quê? Melhorar e fazer o povo ter uma melhor condição e qualidade de vida. Mas vamos lá. É só uma aberturazinha para a gente poder viajar nesse contexto. Deixa eu achar aqui. Aí no versículo 6, cadê? Ele fala, né, quem não se ajoelhar, adorar e tal. Aí no versículo 7, diz assim, ó, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Ou seja, aqueles que não se prostrarem e não adorarem seriam condenados à morte, deveriam ser jogados em uma fornalha acesa. Tá? Então, aqui está estabelecida a lei. Quando tivesse o som, os músicos ali tocando e cantando, fazendo com que soasse a trombeta, todos, irmãos, todos, que eram ali daquela região, deveria se prostrar e adorar aquela estátua de Nabucodonosor. Isso era um estatuto, isso era uma lei. Se não cumprisse a lei, era pena de morte. Que morte? Lançado à fornalha de fogo ardente. Aí do 7 ao 12, alguns homens caldeus, astrólogos, foram até o rei para acusar os judeus que não se prostraram e não adoraram a estátua. Vamos ler alguma coisa aqui? No 8. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus, os acusadores, irmãos. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, agora você vê, os acusadores estavam ali. Eu lembrei muito daquela pregação que teve lá em São Vicente. Que pregação tremenda. Pastor falando daquele que fica. Ele falou de Saulo, né? Saulo ficou quando... Qual era o nome do cara que foi apedrejado? Me ajuda aí. Obrigado, vocês estavam lá, né? Estevão foi apedrejado. Saulo estava lá, ó. Saulo viu todinho. Não fez nada. Só observava. Só observava. Não fazia nada. Tremendo, né? Eu lembrei muito aqui. Então, esses caras aqui ficaram só observando. Caramba, ficou legal, hein? Aí geral, já fui da arte já, hein, pessoal? Cadê o Vinícius? Eu, Diácono Cid, Joana, a galera da antiguidade aí, os dinossauros aí. Quando tocou a trombeta, geral, irmão. Faz de conta que aqui está a estátua, né? Aqui, a estátua aqui. Geral, ó. Aí tinha uns caras chamados, esses brabos que foi tirado de lá, de Israel, os caras diferenciados. Eles, ó. Aí, geral, agachado, imagina. O povo todo assim, imagina, tá todo mundo sentado, né? Mas tem alguns ali em pé. Então a gente percebe, se destaca, né? A mesma coisa, geral, agachado. Só que tinha uns caras, que eu acho que eles ficaram assim, ó. Ó. Só observando, né? Aí, caramba. Aí, irmão, pô, tem uns caras ali que não se prostraram não, tá vendo? É mesmo, aí. Vai ficar assim não, aí. Vamos falar com o rei. É mesmo, vamos lá. Vamos falar com o rei. Acabou aquele momento ali, né? De prostração e tal. Os caras foram até o rei, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Na época, para se dirigir a um rei, não era fácil não, tá? Tá pensando que para se dirigir a um rei era igual hoje, quando você se dirige ao rei dos reis, senhor dos senhores? Não era não. O rei tinha uma espada. Se chegasse para o rei, contando historinha, abobrinha, de qualquer maneira, ficava ali, tá? Ficava ali. E os caras estavam tão empolgados na maldade deles que não estava nem aí. Foram diante do rei.
caguetar. Tem uns que chamam de X9, né? Os caras que não se prostraram. Vamos viajar aqui. Onde eu parei? 12? 11? Isso. Quem desobedecia? Ele chegou, né, aqui no caso já está falando, né? Ô rei, quem desobedecer, o senhor não baixou um decreto que quem desobedecer a ordem seria jogado numa fornalha? Ora, o Senhor 12, o Senhor pôs administradores da província da Babilônia, alguns judeus, esses judeus. Aí ele fala o nome dos caras: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, ó rei, não respeitaram o Senhor, não se prostraram, nem prestaram culto ao seu Deus, o Senhor, né? Nem adoraram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Aí o rei, sério mesmo? Sério, rei? E aí, o que acontece? Vamos mais à frente aqui. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor ficou o quê? Muito furioso, e mandou chamar esses caras. Eles foram levados para um lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: senhores, é verdade que vocês não prestaram culto ao meu Deus, que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a ajoelhar e a adorar a estátua logo que os instrumentos músicos começarem a tocar? Aqui eu vi como se fosse uma outra oportunidade. Tá legal, vocês não se prostraram não? Então eu vou pedir para que toque de novo. Vamos aguardar quando tocar a trombeta de novo? Será que se tocar de novo, vocês não vão se prostrar? Realmente vocês não vão adorar o meu Deus? Se não, aí ele fala, se não, vocês serão jogados na mesma hora, numa fornalha acesa. Aqui é que está um mistério, irmão. Está acompanhando comigo aí? Olha o que ele falou, Nabucodonosor, cara corajoso, falou o seguinte: e quem é o Deus que os poderá livrar ou salvar? Ele fez uma pergunta para aqueles caras. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim. Há uma diferença de abuso de autoridade e ser cheio da presença de Deus. A lei maior está acima, que é a lei de Deus, o poder de Deus está acima. E eles, de certa forma, eles conheciam a lei maior que era de Deus. Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Ó rei, no 18, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que nós não nos prostraremos diante da tua estátua, nem prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a essa estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ali, irmão, já era o suficiente para o rei pegar a espada e... Mas o Senhor Todo-Poderoso estava neste lugar. O Senhor Todo-Poderoso estava ali, na vida daqueles jovens, agindo sobremaneira. E as coisas foram andando, caminhando. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. O rei, né, mandou chamar os garotos, faz uma pergunta aos jovens: vocês não vão prostrar, né, adorar? Aí ele diz, né, e quem é o Deus que poderá salvá-los? Isso aqui, irmãos, nos dias de hoje, infelizmente, muitos
não estão atentos ao Deus que tem, sabe, nos protegido, o Deus que tem guardado a nossa vida e a nossa casa. Muitos hoje, se ouvir isso aqui, eles vão falar o nome de vários deuses. Qual é o Deus que pode nos livrar? Ah, Deus fulano, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. Mas irmãos, aqui ele mexeu com o mundo espiritual. Ele mexeu com o mundo espiritual. Porque há um só Deus, um só Senhor, o Todo-Poderoso, que reina, que cuida do povo, que tem cuidado de nós e que tem nos sustentado a cada dia. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui houve um confronto junto a esses jovens, um confronto muito forte. E esses jovens não baixaram a guarda diante do estatuto estabelecido deste rei. Aqui no versículo 17, nós não vamos, nos defender. No 18, e mesmo que nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que nós não vamos nos prostrar. Aí no 19, ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou mais uma vez furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva, e mandou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Aqui, os jovens eles acreditavam no Deus Todo-Poderoso, sendo o único digno de louvor e adoração. E eles deixaram bem claro que não adorariam o Deus do rei, mas que eles adorariam ao único Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oh glória, aleluia. Olha o que Paulo falou lá em Filipenses. Vamos dar um pulinho aqui em Filipenses rapidinho e vamos voltar, marca aí. Olha o que Paulo falou aqui. Marca aí, rapidinho. Vamos dar um pulinho aqui em Filipenses, volta rapidinho. 3,14, olha o que Paulo falou, vai abrindo aí, eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nossa vida, para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. E ele diz, porém, se alguns de vocês pensarem de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Apóstolo Paulo dando uma chamada. Nós devemos correr para o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que não nos desampara e nunca vai nos desamparar. Muitas coisas podem se levantar contra o ungido do Senhor, mas e você? Em quem você tem crido? Você tem crido nos deuses deles? Ou você tem crido no Deus Todo-Poderoso, que há de vir e que a qualquer momento nos levará para a vida eterna junto com Ele? Quem é você diante dessa história? Você é aquele que fica só observando e levando a julgamento, tentando prejudicar o da direita ou da esquerda? Ou você é aquele que se prostra diante dos problemas e da situação? Ou você é aquele que não se prostra diante das situações? Podem apontar o dedo, podem te acusar, mas você sabe em quem você tem crido. Quem é você nessa situação? Oh, aleluia.
Quem somos nós nessa situação? Vamos voltar. O apóstolo Paulo é tremendo. Nós estamos numa corrida, nós estamos indo numa direção. Não retroceda, não desista. Muitos estão desistindo por tão pouca coisa. Você precisa entender a quem você está servindo. Será que um probleminha, um ventinho vai te tirar da presença do Deus Todo-Poderoso, que tem uma eternidade para você? O vento que vem, as dificuldades, não são para nós pararmos e desistirmos, não, irmão. Pode ser o problema que for. Eu não sei qual de repente é o problema que você está vivendo, mas creia, confia no Senhor, Ele é contigo, Ele não vai te abandonar, irmão. Eu fico triste porque quando a gente olha, dá uma olhadinha para trás, a gente vê que muitos ficaram e não estão nessa corrida, não estão avançando mais. Eles voltam para as suas bebedices, para os seus prazeres carnais. Eles voltam lá para satisfazer os seus desejos. Irmão, é difícil sim a gente vencer as lutas da vida, mas há um prêmio para cada um de nós. Há uma coroa. Lá em Apocalipse o Senhor fala que tem uma coroa para cada um de nós. Irmão, essa coroa está aí, ó. Você não está vendo não? Ela está aí. Naquele grande dia, você vai ser consagrada, a coroa vai ser encaixada. Irmãos, eu costumo sempre dizer, isso aqui, ó, é um corpo. Esse corpo, uma hora, ele vai se desfalecer. Eu não sou esse cara aqui, o corpo não, irmão. A minha alma, ela habita aqui. Você é uma alma que habita no teu corpo. A sua alma, ela só tem o fôlego de vida porque um dia lá atrás, quando você foi feito do pó, o Deus Todo-Poderoso chegou diante da sua boca e da sua narina e assoprou e te deu o fôlego de vida. E você passou a ser alma vivente. Isso aqui vai voltar, irmão. Os caras estão aí muito preocupados com as conquistas, com o dinheiro e tal, tá nos melhores lugares, tirando onda. Só a pessoa que quando o Senhor Jesus voltar, esses caras que estão tirando onda, infelizmente muitos deles não vão ir conosco para a eternidade. Eles estão muito apegados às coisas terrenas, que são passageiras. Isso tudo vai passar. Vale a pena, irmão, a gente pagar um alto preço, a gente passar por problemas, mas não desistir. Meu Deus, já são 8h40. Vou tentar acelerar. Tem muita coisa aqui. No versículo 20, tem algo tremendo aqui no versículo 20, que os soldados mais fortes deveriam conduzir. Eles foram condenados à morte. Vou tentar adiantar aqui. Eles foram condenados à morte. E para poder levá-los para a fornalha, prenderam eles, amarraram eles. Sadraque, Mesaque, Abidnego. E interessante que o rei falou: eu quero os caras mais fortes para conduzi-los até a fornalha. E foram, pessoal, os caras fortão para levar os garotos para ser lançado na fornalha. E o interessante, irmão, o que acontece, vamos ver aqui, versículo, deixa eu ler do partido 22, a ordem do rei, 22, a ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente, por isso as labaredas, aí aqui ele fala, por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro, e amarrados, e Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. Irmãos, isso aqui foi real, isso é uma verdade. Nós não estamos contando aqui uma história, não. Os cientistas, seja quem você for, o mais estudioso que for, isso aqui aconteceu lá atrás, antes de Cristo, mas aconteceu. Os caras foram lá lançar os garotos na fornalha. Que coisa interessante. Na hora que eles jogaram os caras fortes, brabão, jogaram, irmão, todos eles morreram queimados. Olha que coisa tremenda. Morreram, irmão, só pelo calor que já estava ali quando eles foram jogar. Os caras morreram. Aí olha só que interessante.
os que jogaram morreram. Vamos lá. De repente, no versículo 24, no 22 e 23, ao serem jogados na fornalha, o calor, matou os soldados na hora. Então imagine, se matou lá fora, imagine como que estava lá dentro da fornalha. Aí no versículo 24 ao 25, o rei Nabucodonosor faz uma observação. Os caras foram jogados na fornalha. Vamos lá. De repente, o rei Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: ué, não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Aí eles responderam: sim, senhor. Responderam eles: como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Você pode dar glória a Deus? Perguntou o rei: ué, eles estão passeando lá dentro sem sofrer nada. E detalhe, há um 4º homem com eles lá dentro. Tem um 4º homem, foram lançados 3, mas tem um 4º homem. Jesus está contigo, irmão, nessa dificuldade. O Senhor, Ele está contigo nessa labuta, nessa luta. Ele não te desampara. Ele é o teu 4º homem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou. O rei chegou na porta da fornalha: ei, Sadraque, Mesaque, Abednego, vem aqui, venha para fora. Igual aconteceu lá com Lázaro, né? E então os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas, olha só, não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. Tremendo, né? Todos puderam ver que eles saíram vivos, sem nenhuma sequela de seus corpos, roupas. Eu devo ter pulado aqui, tem uma parte aqui que fala que quando eles, algo que eles tinham tremendo, que eles não abriram mão antes de ser jogado lá, eles tinham as suas vestes, eles tinham chapéus, eles tinham capa. E eu fiquei pensando, o chapéu que eles tinham, a roupagem deles, o chapéu, sabe, era algo como se fosse a proteção da mente deles, do coração, não deixando que mal nenhum os confundisse daquilo que eles criam. Eles não tiraram o chapéu, eles foram lançados lá com o chapéu, e eles tinham capas. As capas representam, né, quando você vê alguns super-heróis que têm uma capa, representa a proteção dos seus lombos. Sabe, na época muitos eram mortos com chicotadas, e eram nessa parte, sabe, dos lombos, onde tomava muitas chicotadas. Eles tinham, sabe, o poder de Deus sobre os lombos deles. Poderia vir problema que fosse, situação que fosse, fornalha, poderia ser jogado na cova dos leões, seja o que fosse, eles tinham uma proteção. Eles sabiam que o Espírito Santo era com eles. Essa roupagem representava o poder do Espírito Santo na vida dele. Ei, que tipo de roupa que você tem? No meio dos problemas, das situações que você enfrenta, qual é a tua roupagem? Você tem uma roupagem? Você tem um boné que te protege a sua mente das coisas terríveis que têm acontecido? Você tem uma capa para proteger os seus lombos de muitas coisas que vêm, muitos confrontos, não confrontos para fazer a gente crescer, mas muitos confrontos para te parar mesmo, te matar e te destruir? Você tem essa capa? Se não tem, peça. Onde eu parei? No 28 ou 29 agora, né? Para encerrar. O rei, não tinha cheiro de fumaça, nem cheiro de fumaça. Os caras saíram de lá de dentro, a roupa dos caras não queimou, os caras estavam inteiros, não tinha cheiro de fumaça, não tinha nada, irmão. Irmão, viaja aqui comigo. Como que pode, irmão?
uma fornalha altamente quente. Quando os outros caras fortes lançaram ele lá, morreram. E os caras lá dentro, não aconteceu nada, nem cheiro, irmão. Nem cheiro da fumaça. Tinha nada. Os caras estavam intactos. Saíram tranquilão lá de dentro. Eu acho que se o rei tocasse neles, morria. Se tocasse, porque de repente ia sentir alguma coisa, o calor que eles não estavam sentindo, o rei ia sentir, ia morrer. Eu acho que o rei não era nem ousado a tocar naqueles caras ali, porque eles estavam cheios da unção. Porque o Espírito Santo era com eles. O Espírito Santo é com a gente, irmão. O problema é que a gente às vezes deixa o Espírito Santo do lado e fica dando ouvido a palavras de Sanbalat e Tobia. Tem muita gente, irmão, que vamos por aqui, vamos em frente, vamos nos levantar, vamos guerrear. Ah, irmão, pelo amor de Deus, deixa isso pra lá, cara. Fique aí lá, daí a luta. Tem um do contra, irmão, aquele que só dá para trás, que não te ajuda, só dá para trás, só te atrapalha, só quer você parar. Vê você parar, quer te atrapalhar, irmão. E aí você vai ficar andando com esse tipo de gente? Irmão, pessoa que quer te atrapalhar, te parar, te trazer coisas que não vêm de Deus, sai fora. Senão você vai se contaminar. Aí no 28, para a gente decolar agora para o final, o rei gritou, né? Aí o rei agora, ele tinha estabelecido uma lei, agora ele vai estabelecer outra lei. Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, quem confiam nele. Eles não cumpriram, olha só, a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar o Deus que não era o Deus deles. Por isso, aí agora vem um decreto no 29, aí mudou tudo. Por isso, agora eu ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, a nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada. Ele até mudou aqui a lei, né? Botou algo diferente. Pois, aí aqui, irmão, fecha com chave de ouro. Pois não há outro Deus que possa salvar como o Deus, né, deles, como este Deus. O próprio Nabucodonosor reconheceu quem era Deus de Israel, quem era o Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu e mudou o estatuto, aquilo tudo que ele tinha feito de se prostrar e adorar ao Deus que ele criou dele. Ele agora falou: não, esse decreto corta, acabou, vamos baixar um novo decreto. Agora é quem não adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele aqui, para fechar, pessoal, quiser vir, olha que interessante, quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, quando nós não negociamos, quando nós sabemos em quem nós temos crido, mesmo com ventos, com dificuldades, com confrontos, com lutas, sabe, nós não desistimos, nós sabemos quem nós somos em Deus. E aí, depois de passar por muitos confrontos, muitas lutas, muitas perdas, guerras que você perdeu, momentos que você foi abatido, mas você está vivo, você está em pé, você não foi destruído, você está igual o apóstolo Paulo falou, você está indo, sabe, numa corrida, você está em direção ao Senhor, você é aquele que não desistiu e não tem desistido. Aí o Senhor vem e faz. Então, no 30, o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província, na Babilônia. Sabe o que aconteceu com esses 3 jovens? Diga comigo: prosperaram. Os jovens se tornaram prósperos. Irmãos, o Senhor, Ele quer te prosperar. Mas você tem servido a quem? Você tem servido ao Deus
único, todo-poderoso? Ou você tem servido a outros deuses? É o que está aqui. A escolha é sua, a vida é sua, você decide o que você faz. Ainda que nós digamos que a vida é nossa, mas na verdade nem é. Como eu falei, esse corpo aqui, que veio do pó, para o pó ele voltará, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele irá diante do Pai. Há uma terra prometida para nós, irmão, vale a pena. Irmão, não desiste. Aí a luta que você tem contra você mesmo, essa luta que você diz, caramba, eu não estou conseguindo, que luta difícil. Clame ao Senhor, clame ao Deus Todo-Poderoso, peça socorro a Ele, busque as coisas do alto, se apegue às coisas de Deus, busque a palavra, leia a palavra, coloque a tua vida em santidade do Senhor, se prostre diante do Deus Todo-Poderoso e não diante das circunstâncias. Tem muita gente se prostrando para as circunstâncias. As circunstâncias, irmão, é para fazer a gente crescer e não perder, ser derrotado. Vamos ficar em pé? Aleluia. Deus é contigo. Ele quer fazer você prosperar. Ele quer fazer você chegar em lugares melhores. O problema é que muitas das vezes a gente não entende o mover e o agir do Senhor. Ele tem a maneira dele de trabalhar, ele tem a maneira dele de agir, ele tem a maneira dele de cumprir os seus propósitos. Creia tão somente. Ele não te chamou para desistir, ele não te chamou para retroceder, ele não te chamou para você voltar atrás depois de estar na presença dele. Ele tem um lugar preparado para você. Ele soprou naquele dia na sua narina. Você tem um fôlego de vida. Adore a Ele, busque Ele. Não fique preocupado com a direita ou com a esquerda, porque tudo vai passar. O Senhor é contigo. Confia, confia. Oh, confia no Senhor. Feche os teus olhos.
quer, sabe, receber mais uma porção de unção dos altos, para você continuar nessas guerras que o mundo oferece, nesses confrontos, mas que o Senhor, Ele é contigo. Você que quer, sabe, restabelecer a tua fé, a força que o Senhor tem te dado. Será que não há ninguém aqui? Será que não há uma pessoa que vai vir aqui à frente? Oh, Jesus! O Senhor não fala para as paredes, e Ele quer fazer algo aqui nessa noite. Oh, Ele quer operar, mas é preciso você chegar diante dEle. Aqui não tem nenhuma estátua de Nabucodonosor. Aqui tem o Deus Todo-Poderoso. O Rei dos Reis está aqui. Mas só é verdadeiramente restabelecido aquele que chega diante dele. Oh, vem, tem mais pessoas. Vem. Aleluia, vem, tem mais. Oh, deixa Deus cuidar. Deus tem coisas tremendas para fazer na tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Nessa noite, na sua vida, qual o decreto? Qual o decreto que tem colocado diante de você, que tem feito você se prostrar diante do rei desse mundo? Qual o decreto que tem se levantado? Qual o decreto que tem aparecido? O que tem se levantado diante da sua vida e tem feito você se prostrar? Você não tem conseguido ser fiel a esse Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê. Sedac, Mesaque e Abednego, ele fez a diferença na sua época. Quem é que vai fazer a diferença nessa época? Sedac, Mesaque e Abednego, ele escreveu a sua história, o seu nome está escrito, que hoje nós falamos dele, até hoje nós falamos deles. Caramba, eles foram brabo. Os camaradas que foram sequestrados, perdeu uma batalha, foram capturados, foram para uma terra onde não era deles, foi ficar diante de um rei que não era dele, e um decreto que não pertencia, mas ele tinha convicção de quem ele era, de quem ele adorava, da onde ele veio. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Você tem honrado? Você tem entendido aquilo que Deus tem falado para você durante toda a sua vida? Todos que estão aqui têm essa dúvida, não tem essa dúvida, tem essa convicção, essa certeza. Deus fala no meu coração que tem pessoas aí precisando vir aqui. Tem pessoas que estão em pé aí que precisam vir aqui.
Aquele que se prostra diante do Senhor não se prostra diante de rei nenhum. Aquele que se prostra diante do Senhor não se prostra diante de Nabucodonosor. Aquele que se prostra diante do rei dos reis, não se prostra diante das situações, das dificuldades, dos problemas. Vamos cantar mais uma vez o refrão dessa canção. E se Deus falou com você, dá a oportunidade de você sair do seu lugar, para nós estarmos orando junto aqui. Eu já vou orar por esses homens que estão aqui. Onde está a mulher? Onde está a criança? Onde está o jovem, adolescente? Onde está você? A oportunidade é essa. Nabucodonosor, ele teve a sua chance, ele mostrou o seu decreto. E aqueles 3 jovens, que eram jovens, aqueles 3 jovens, eles não perderam a oportunidade. Não percam essa oportunidade hoje. Cante. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar, confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Pai de amor, de infinita bondade, nós glorificamos a Teu nome e Te exaltamos por essa palavra linda, Senhor, que veio aos nossos corações. Ah, Deus, que palavra poderosa, que palavra linda, Deus, que palavra linda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque falou aos nossos corações, falou aos corações dos Teus filhos que estão aqui na frente, Senhor. Oh, Deus, Tu sabes, Senhor, o que se passa com cada um. Tu sabes o coraçãozinho dos Seus filhos. Tu sabes, Pai. Aqui está, Senhor. Nós profetizamos na vida de cada um deles, Pai, o quarto homem. O quarto homem, Senhor. O quarto homem, Senhor. Se eles estão se sentindo, ó Pai, numa fornalha, de repente dentro dos seus problemas, estão sentindo, ó Pai, que estão dentro de uma fornalha, e eu libero a palavra do quarto homem. O quarto homem está na vida, ó Pai, de cada um deles. O quarto homem protegendo, Senhor, protegendo. Proteja, Senhor, Teus filhos. Proteja, Pai, cada um deles, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. E as pessoas vão ver, as pessoas vão ver, Deus, o quarto homem na vida deles. Deus usou assim, aquele quarto homem, Pai, que protegeu Sedaque, Mesaque e Abednego. Protegerá esses homens que estão aqui, Senhor. Protegerá esses homens que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar nesta noite. Eu preciso fazer essa pergunta. Porventura, existe alguém nessa noite voltando para o Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. Deus abençoe. Isso, 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 isso. Tem mais alguém querendo fazer igual o Jânio está fazendo aqui nessa noite? O Jânio está voltando para o Senhor Jesus. Aleluia. O Jânio está voltando.
Tem mais alguém nessa noite que quer fazer a mesma coisa que o Jânio está fazendo? A oportunidade é lançada. A oportunidade é lançada. Cedraque, Mesaque e Abednego, ele não teve vergonha, ele não teve medo. Se o Senhor quiser, eu morrerei, mas também se Ele quiser, eu viverei. Tem mais alguém nessa noite? Eu vou orar pelo Jânio. Senhor meu Deus, aqui está o Jânio, Senhor, segurando a minha mão com muita força, Pai. Que não seja a minha mão, Senhor, mas seja a sua, Senhor, nesta noite. E o Jânio, Senhor, está fazendo, Pai, o passo mais importante da vida dele. Senhor, escreva no livro da vida, o nome dele, Senhor. Com aquela tinta maravilhosa, com aquela caneta de ouro, e que jamais se apague. E que o Jânio saia nunca mais se afaste deste caminho. Deus, em nome de Jesus, Jânio, fala comigo. Senhor meu Deus, estou fazendo aliança contigo nesta noite. Que não vou mais se apartar de ti. Senhor, tu és agora o quarto homem da fornalha. Senhor, porque tu és agora o quarto homem da fornalha da minha vida, para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vem cá, isso aí, abraça aqui o Jânio. Isso, Deus é bom. Aleluia.